Olá pessoal, meu nome é Thalita Mocelin, eu sou aluna de Eletrificação Rural da Universidade Federal do Paraná e hoje eu vou estar ensinando para vocês um exercício da unidade 7. A unidade 7 ela corresponde a comando, controle e proteção de circuitos elétricos em baixa tensão. Exercício 7. Conforme o esquema multifilar contendo um circuito elétrico TUI. No esquema nós temos o quadro distribuição, o alimentador em cobre, fase neutro. Isso quer dizer que ele é mono ou bifásico. O circuito TUI com 5.400 VA, com uma tensão de 127 volts e uma distância de 10 metros. A letra A do nosso exercício pede para calcular a corrente de projeto do circuito alimentador. Para calcular a corrente de projeto, utilizamos uma fórmula, onde a IP é corrente de projeto, que vai ser igual a potência dividido pela tensão. No nosso exercício, nós temos 5.400 VA de potência e 127 volts de tensão. Então, vai ficar assim, IP é igual a 5.400 VA dividido por 127 volts. O resultado vai ser 42,5 A. A letra B do nosso exercício, ela pede para calcular a corrente de projeto corrigida do circuito alimentador, sabendo que a temperatura ambiente é de 40 graus Celsius, os eletrodutos não estão agrupados e serão calculados com uma ocupação por condutores menor que 33%. A corrente de projeto corrigida também calculamos através de uma fórmula, onde a corrente de projeto corrigida é igual a IP dividido por K1 vezes K2 vezes K3. O K1 é igual a 0,87, pois a temperatura ambiente é de 40 graus Celsius. E o material utilizado é PVC, como podemos observar na tabela. PVC, a temperatura de 40 graus Celsius deu 0,87. Então, temos que K1 é igual a 0,87, pois a temperatura ambiente é de 40 graus Celsius e o material utilizado é PVC. O K2 é igual a 1, pois o somatório de S condutores é menor ou igual a 1/3 que o S eletroduto. E o K3 é igual a 1, pois os eletrodutos não estão agrupados. Seguindo a fórmula, então, temos que a corrente de projeto corrigida é igual a 42,5 A, dividido por 0,87 vezes 1 vezes 1. Isso dá um resultado de 48,85 A. A letra C do exercício, ela pede a seção transversal dos condutores de cobre do circuito, conforme a norma pelos 3 critérios, justificando a escolha da seção. Com observação, os cabos com isolação são de PVC, a instalação é tipo C e a queda de tensão nos fios é de 2%. Utilizando o primeiro critério da mínima seção, temos que os condutores são de cobre e o circuito é TUI. Esse valor é tabelado, então olhando na tabela nós temos que a seção transversal da mínima seção é de 2,5 mm². Utilizando o segundo critério da máxima corrente, dados no exercício que a instalação é com isolamento PVC e a instalação é tipo C, nós temos o valor de corrente, que é 48,85 A. Então, podemos observar na tabela que temos os tipos de instalação. A nossa instalação é tipo C. Nós temos que é mono ou bifásico. Mas no valor ali, não temos o valor de corrente 48,85. Só temos de 46,3. Então, vamos utilizar o valor de 63,3. Aí você pega e acha na tabela o valor de 10 mm² da seção nominal do condutor de cobre. Então, a nossa seção de máxima corrente é de 10 mm². Utilizando o terceiro critério da queda de tensão, temos que o nosso circuito ele é mono ou bifásico. Para calcular a queda de tensão, utilizamos uma fórmula. Seção da queda de tensão é igual a 2 vezes o fator do cobre, que é 0,0178 mm² por metro, vezes 10 metros de distância, vezes 42,5 A,
dividido por 127 volts vezes a queda de tensão nos fios, que é 0,02. Isso vai ficar igual a 5,95 milímetros quadrados. A seção de 5,95 milímetros quadrados não é uma seção comercial, portanto, escolhe-se a maior e mais próxima seção comercial, que é 6 milímetros quadrados. Então, a seção de queda de tensão vai ser igual a 6 milímetros quadrados. Para a escolha da seção, escolhemos a maior seção, pois esta atende a todos os critérios. A seção de mínima seção foi de 2,5 milímetros quadrados. A seção de máxima corrente foi de 10 milímetros quadrados. E a seção de queda de tensão foi de 6 milímetros quadrados. Como escolhemos a maior seção, vamos escolher a seção de máxima corrente, 10 milímetros quadrados. Para a seção do neutro, quando temos um circuito mono ou bifásico, a seção do neutro é igual à seção do fase. Então, a seção do neutro vai ser igual a 10 milímetros quadrados. A letra D do exercício pede para calcular e determinar a corrente nominal, valor comercial do disjuntor, para proteger o circuito. Temos a primeira condição, que diz que a corrente de projeto ela tem que ser menor ou igual à corrente nominal do disjuntor, que tem que ser menor ou igual à corrente de Z. A nossa corrente de projeto ela é igual a 42,5 A. A seção dos condutores ela é igual a 10 milímetros quadrados, que leva a 63 A. A corrente do circuito vai ser igual a 63 A. A corrente de Z é igual à corrente de circuito vezes K1 vezes K2 vezes K3. A IZ, então, vai ficar igual a 63 vezes 0,87 vezes 1 vezes 1, que é igual a 54,81 A. Aplicando 42,5 A é menor ou igual que a corrente nominal do disjuntor, que é menor ou igual a 54,81 A. A temperatura do disjuntor ela é igual à temperatura ambiente mais 10 graus. A temperatura do disjuntor vai ser igual a 40 graus Celsius mais 10 graus Celsius, que é igual a 50 graus Celsius. Na tabela, o valor de corrente nominal do disjuntor que atende à condição 1 é 51 A. Então, a corrente nominal do disjuntor vai ser 51 A. É nessa tabela que podemos observar, pela escolha da maior seção, que foi de 10 milímetros quadrados, que a corrente do circuito deu 63 A. Na segunda condição, temos que a nossa corrente 2 ela é menor ou igual a IZ vezes 1,45. A nossa corrente 2 ela é igual a 1,35 vezes a corrente nominal do disjuntor. 1,35 vezes a corrente nominal do disjuntor, ela é menor ou igual que IZ vezes 1,45. Então, temos que 1,35 vezes 51 A menor ou igual que 54,81 A vezes 1,45. 68,85 A é menor ou igual que 79,47 A. Desta forma, a corrente nominal do disjuntor, igual a 51 A, atende também a segunda condição. Na tabela, então, deve-se identificar qual o valor referente à corrente nominal do disjuntor de 51 A quando está a 20 graus Celsius. Assim, a corrente nominal do disjuntor comercial é igual a 60 A. Isto quer dizer que um disjuntor de 60 A, quando a 50 graus, desarma a 51 A. A letra E do nosso exercício pede para calcular por meio de fórmulas o diâmetro nominal do eletroduto do tipo PVC e indicar o valor comercial utilizado. Os cabos de seção, eles têm 10 milímetros quadrados, então vai ser 5,9 milímetros. O diâmetro interno do eletroduto, ele é maior ou igual a raiz de 3 vezes 2 vezes 5,9 ao quadrado. O diâmetro interno do eletroduto, ele é maior ou igual a 14,45 milímetros.
Portanto, na tabela abaixo, tabela de tamanhos comerciais, procura-se um eletroduto maior que 14,45 milímetros no diâmetro interno. E encontramos um diâmetro externo nominal de 20 milímetros. Mas será necessário ampliar? Apenas se a largura real do eletroduto for menor que a largura máxima do eletroduto. Neste caso, a largura real do eletroduto é igual a 10 metros. Se a largura máxima do eletroduto é igual a 15 menos 3 vezes 0, onde n é o número de voltas que o eletroduto dá, então a largura máxima do eletroduto é igual a 15 metros. Logo, como a largura real do eletroduto ela é menor que a largura máxima do eletroduto, não há necessidade de ampliação, e o diâmetro nominal do eletroduto vai ficar igual a 20 milímetros.